Olá, tudo bem? Pensa aí, há quanto tempo faz que você não aprende nada de novo? Bom, se você não está estudando, se você não está fazendo algum curso, faculdade, seja lá o que for, talvez você tenha parado de aprender há muito tempo, não é não? Quando foi a última vez que você aprendeu alguma coisa nova? Esta semana, aprendeu alguma coisa nova? Neste mês? Neste ano? Nos últimos 2 anos? Enfim, pensa aí, pensa aí um pouquinho. O que é que você tem aprendido de novo na sua vida? E fica aqui comigo para a gente bater um papo sobre isso. Provavelmente o vídeo de hoje vai te causar um desconforto. E para ser sincero, esse é o objetivo mesmo. Eu quero que você se sinta desconfortável, porque é um tema importante e um tema que a gente costuma abandonar, tá? Mas antes da gente entrar exatamente no tema, eu quero te falar uma frase. Não é bem uma frase, eu vou falar um textinho aqui para você ir pensando no que eu estou querendo dizer, tá bom? É bem simples, é assim, ó. Rútilo Brasil, seu fulgor é às escâncaras. Não fosse pelos corruptos, esta nação ocuparia os píncaros da liderança mundial. É isso. Inventei essa frase aqui, esse textinho aqui agora, só para você ir pensando. Provavelmente você não deve ter entendido muita coisa do que eu falei, né? E normal, é um português mesmo bem complicado, né? Se você for procurar no dicionário palavras difíceis, você vai achar um monte. E é óbvio que a gente não fala assim no dia a dia, mas este não é o ponto. A questão aqui não é saber ou não saber falar difícil. Mas a pergunta que eu faço para você é a seguinte: quando você ouve ou lê uma coisa que você não entende, o que é que você faz com isso? Você simplesmente aceita o fato de que você não entende? Ou você tem a curiosidade de ir lá no dicionário, no Google, seja lá onde for, procurar o significado daquelas palavras para aprender uma coisa nova? O que é que você faz? Veja, aprendizado não se obtém só nas escolas, não. Não se obtém só em faculdade, em cursos. Nós estamos constantemente em aprendizado. Claro, isso se você tiver disposição para isso, né? Se você se dispuser a aprender, todos os dias você pode aprender coisas novas que enriquecem o seu cabedal intelectual. Agora, talvez você esteja pensando, mas Que diferença faz ficar aprendendo esse monte de coisa? quando eu falo aprender, eu não estou falando de aprender coisas da nossa profissão, não. Eu estou falando de aprendizado de um modo geral, bem amplo. E qual é a razão disso? Por que isso é tão importante para nós de vendas? Veja, a ferramenta mais espetacular que Deus colocou em nós é o nosso cérebro, é a nossa capacidade de raciocinar, é a nossa inteligência. Quando a gente para de aprender, a gente para de exercitar a nossa inteligência. Você quer ver como isso é importante? Se você tivesse 2 carros para escolher, aparentemente do lado de fora são a mesma coisa, tá? Tem a mesma carroceria, a mesma cor, tudo. Só que um tem um motor possante,
2.0, turbinado, super econômico também, tá? Gasta pouco combustível, e do lado tem um outro que é 1.0, que gasta a mesma coisa que o 2.0 e anda bem menos. Qual você escolheria? Se os dois fossem o mesmo preço, qual você escolheria? Eu não tenho nem dúvida que você escolheria o carro mais possante, né? Pois é, nós somos assim, tal qual um veículo. Somos muito parecidos do lado de fora, mas o motor é bem diferente. Quando você exercita a sua inteligência, quando você não se acomoda e continua aprendendo diária e frequentemente, o seu motor vai ficando mais potente. A tua capacidade de solução de problemas torna-se cada vez maior. Por quê? Porque você é mais inteligente. Literalmente é isso. Você é mais inteligente que o teu vizinho. E por que isso? Porque você não para de exercitar o teu cérebro. Cérebro é como se fosse um músculo do corpo. Quanto mais você exercita, mais poderoso ele fica. Então, se você não está exercitando o teu cérebro agora, você está definhando, meu amigo. Você está ficando para trás. Existem várias formas de exercitar o cérebro, né? Na verdade, em algum vídeo anterior eu falo sobre Learn Agility, que é a agilidade de aprendizado. Se você se dispuser a ter esse espírito, né, essa postura de sempre aprender, você vai aprender com tudo, de forma muito natural. Você vai aprender vendo um livro, você vai aprender conversando com outras pessoas, você vai aprender assistindo uma notícia na televisão, você vai aprender, mas você vai aprender principalmente lendo. Quanto tempo faz que você não lê um bom livro? Leitura é um hábito obrigatório na nossa vida, sabia? Porque a partir da leitura você começa a descobrir vários mundos e várias vidas que você não vai poder viver. Não dá pra gente viver todas as vidas e todas as experiências, mas dá pra gente absorver mentalmente, se a gente tiver curiosidade de saber. Principalmente biografias, né? O que pessoas de sucesso fizeram para ter sucesso? Quais foram os perrengues que eles passaram e venceram? Talvez eles tenham passado coisas muito parecidas com a que você passa, ou muito piores, inclusive, e venceram, mas como fizeram isso, né? Não te incomoda o fato de você pensar que Pitágoras, você sabe quem é Pitágoras? O camarada grego lá que fez o Teorema de Pitágoras, né? Talvez você nem lembre mais, mas é assim: hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. É um cálculo para descobrir as medidas dos lados de um triângulo retângulo. Bom, você deve ter aprendido isso em algum momento da sua vida e hoje você nem aplica mais. Mas o fato não é esse, não é se você aplica ou não. O fato é que não te incomoda saber que Pitágoras, que viveu não sei quantos anos antes de Cristo, de qualquer modo ele viveu há um tempão já. E ele lá há um tempão atrás, com muito menos recurso, com muito menos conhecimento que você, o cara concebeu a partir do zero o Teorema de Pitágoras. Ele descobriu, ele raciocinou por conta própria e inventou o Teorema de Pitágoras, que hoje você talvez nem saiba usar. Você não sabe usar um barato que o cara fez lá atrás, partindo do zero. Não te incomoda? Não te incomoda quando você pega um texto, lê e não entende porra nenhuma do que você está lendo? Então, várias coisas na nossa vida são assim. Isso que eu estou dizendo é inclusive parte de uma palestra que um professor muito famoso aí da internet fez há um tempo atrás. É um filósofo, na verdade, professor da USP, e ele fala exatamente disso, né? Se você é um ser defecante ou se você é um ser pensante. Porque se você não se incomoda com as coisas que você não sabe e não tem ímpeto de aprender,
Então você é só um ser defecante, é um animal que come e defeca, come e defeca. Você não usa seu cérebro, né? E quando eu falo você, eu estou me referindo a nós, tá? Eu estou me colocando nesse balaio também. A gente tem que usar a ferramenta mais espetacular que Deus deu pra gente, que é o cérebro, né? Tem que te incomodar, você tem que se sentir incomodado com as coisas que você não sabe e ter a curiosidade e a iniciativa de tentar aprender. Quanta coisa a gente tem para aprender. O mundo é espetacularmente cheio de novidades, cheio de coisas que para nós são novidades. A gente não entende quase nada. É uma grande oportunidade da gente renascer. É uma grande oportunidade de você começar uma vida nova hoje. E isso vai fazer toda a diferença na sua carreira. Sabe por quê? Porque você está dando potência ao teu motor. Você vai se tornar um profissional mais inteligente, mais capacitado. Olha que coisa legal. Quer dizer que você aprender uma palavra nova te capacita mais? Sim, com certeza. Não porque você aprendeu a palavra nova, mas porque você teve a curiosidade de aprender, porque você teve a iniciativa de aprender. O teu cérebro está se tornando mais poderoso. Você, certamente, está se tornando uma pessoa mais capacitada para fazer qualquer coisa, não é só para vender, não. Bom, mas falando em vendas, nós que somos vendedores, nós temos que ser mesmo versados em diversos assuntos. Com quantos tipos de pessoas vocês conversam por dia? Quantos tipos de clientes vocês têm, né? O fato de você ser versado de forma bastante ampla te dá muito teor, muito conteúdo para você tratar com qualquer tipo de cliente. O fato de você ser versado também te dá articulação para você conversar, fazer vídeos como esse, conversar, escrever cartas, né, mandar e-mails de sugestão, de proposta de negócio para seus clientes, de forma que quem está do outro lado receba aquilo e veja que está falando com uma pessoa capacitada, inteligente. E às vezes você nem terminou seu curso superior, às vezes nem terminou seu curso médio, né? Mas não se diminua por isso não. Você pode não ter diploma, mas você pode continuar aprendendo, você pode ser mais versado, mais inteligente, mais capacitado do que muita gente que tem diploma aí. Eu tenho conhecidos, na verdade eu tenho um conhecido que tem 5 faculdades. Legal, né? E daí? O problema não é esse, a questão é o que você faz com as 5 faculdades que você tem. O que você faz com todo o conhecimento que você adquiriu. O conhecimento acadêmico é muito bom, mas muitas vezes esse conhecimento acadêmico vira só um canudo mesmo, só um diploma, que a pessoa mal utiliza. Já o conhecimento empírico, aquele que você busca aprender, aquele que a tua curiosidade te move para aprender, esse conhecimento parece que ele vai entrando no meio das suas células. É o conhecimento que você usa todo dia, você aplica aquilo no seu dia a dia de alguma maneira. Conhecimento buscado é diferente de conhecimento dado. Aquilo que você buscou faz parte de você. Você jamais vai esquecer uma palavra que você teve a curiosidade de ir no dicionário procurar o significado. Jamais, jamais. Procura aí no Google o que significa palíndromo. Talvez você nunca mais use essa palavra, mas você nunca mais vai esquecer. Se você for buscar no Google agora, aliás, se você for buscar no Google todas as palavras que eu disse lá no texto no início do vídeo, você nunca mais vai esquecê-las. Talvez você nunca mais use, mas nunca mais vai esquecer. Fechado? A partir de hoje, exercite o seu cérebro, exercite a sua inteligência, ganhe mais capacitação de todas as formas. Faça uma musculação mental para se tornar mais inteligente, mais capaz de resolver todo tipo de problema. Tá? O mundo hoje não é mais dos especialistas. O mundo hoje é dos nexiologistas. É das pessoas que conseguem
pegar coisas diversas e criar nexo entre elas. Para isso, não adianta você só ter especialização em alguma coisa. Não adianta você ser um exímio, seja lá o que for. Você tem que ser mais. Você tem que explodir essa caixa. Você tem que ser verdadeiramente inteligente. Então, bom estudo, boa musculação mental e espero que você fique muito inteligente.